Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sarnenberg. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, por qualquer lado que se olhe esse caso, tem aí uma ironia implícita, né? O deputado bolsonarista Alexandre Ramagem foi chefe da ABIN no governo Bolsonaro, acabou sendo preso pela polícia do Trump. Pois é, Sarnenberg, é bom você lembrar disso, porque os bolsonaristas passaram muito tempo defendendo essa política de deportações do governo Trump, mesmo sabendo que entre os principais alvos do governo norte-americano estavam brasileiros que são, na sua maioria, trabalhadores, que vivem sem documentos nos Estados Unidos e que vinham sendo presos, muitas vezes tratados de forma humilhante e deportados de volta para o Brasil. Só no ano passado, Sarnenberg e Muniz, foram mais de 3 mil brasileiros deportados pelo governo Trump por essas razões. E o ex-presidente Bolsonaro deu uma série de declarações em apoio ao Trump e em crítica aos brasileiros deportados. Em janeiro do ano passado, ele chegou a dizer o seguinte, que o Trump estava fazendo o que prometeu e que no lugar dele, ele, Bolsonaro, faria a mesma coisa. Pois bem, nada como um dia após o outro, né? Agora essa política de deportações do Trump bate à porta do bolsonarismo com a prisão e a ameaça de deportação do ex-deputado Alexandre Ramagem. O Ramagem era uma figura importante no governo Bolsonaro, ele foi diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e quase foi diretor-geral da Polícia Federal. Só não foi porque a nomeação foi barrada pelo Supremo. Depois o Ramagem foi denunciado pela tentativa de golpe, ele entrou naquele chamado núcleo crucial, onde estavam os cabeças dessa organização, o ex-presidente Bolsonaro, o general Heleno, o general Braga Neto, o general Paulo Sérgio, e o Ramagem fugiu do Brasil. Ele é um foragido da justiça brasileira. Ele atravessou a fronteira de Roraima com a Venezuela, depois ele deu um jeito lá para Guiana, e depois ele deu um jeito de chegar até os Estados Unidos. Estava lá sem documentos, né, o visto dele era um visto de turista, um visto de visitante, expirou no mês passado, no mês de março, e ele vinha sendo monitorado pelas autoridades brasileiras e americanas, foi preso. De ontem para hoje, instaurou-se uma certa guerra de versões em torno da prisão do Ramagem. As autoridades brasileiras informando que ele vinha sendo monitorado, né, ele é considerado foragido pela justiça brasileira, e os bolsonaristas que estão lá nos Estados Unidos tentando fazer valer uma versão de que teria sido só uma detenção para averiguação, porque ele cometeu uma irregularidade no trânsito, então ia tomar uma multa e ia ser liberado. Pois bem, até agora eles não... estão dizendo também que o Ramagem está com um pedido de asilo em curso, né? E que por isso... Exatamente. Então que ele estaria esperando a solução desse pedido de asilo, né? Pois é, essa é a batalha jurídica que vem pela frente, né? Porque agora o Ramagem ele está detido num desses centros de detenção de imigrantes irregulares e ele vai ser ouvido por um juiz na Flórida. Esse juiz tem 2 caminhos. Um deles é decretar a deportação direta do Ramagem. O outro é mantê-lo preso, né? E aí falta um terceiro que eu não mencionei, que seria justamente liberá-lo para que ele responda em liberdade nos Estados Unidos, que ele espere em liberdade nos Estados Unidos a esse pedido de asilo. Então, você tem, de um lado, um pedido de extradição do governo brasileiro, do outro lado, um pedido de asilo para os Estados Unidos. O pedido de asilo, é preciso a gente dizer que ele tem uma justificativa muito frágil juridicamente, né? O Ramagem não é um perseguido político no Brasil, ele é, aos olhos da justiça brasileira, um criminoso condenado. Eu repito, ele foi condenado por tentativa de golpe, uma série de tipos penais, abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, e ele está lá como, se estivesse no Brasil, estaria preso, né? Estaria preso como está o Heleno, como está o Bolsonaro, enfim, então os outros comparsas dele nessa tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Então, dizer que é um asilo político, que ele é um perseguido, que ele está sendo censurado,
é a conversa dos bolsonaristas em defesa de um deles e, claro, para tentar convencer o seu público, né, de que o Ramagem não é um criminoso foragido e sim um perseguido. Agora, vai pesar aí, sem dúvida, Sardenberg e Muniz, a questão das relações do governo americano, né, com grande parte da elite que está no poder nos Estados Unidos, com a extrema-direita brasileira. A gente sabe que, embora tenha havido uma reaproximação institucional entre os governos de Brasil e Estados Unidos, o grupo que está no poder nos Estados Unidos do Trump tem muito mais afinidades com o bolsonarismo do que com o governo brasileiro. Então, é possível que haja também, é bem provável, inclusive, que da parte de políticos trumpistas, parlamentares republicanos, até mesmo integrantes do governo Trump, haja uma tentativa de manobra, de convencimento para que esse asilo seja concedido. De uma forma ou de outra, a gente pode dizer que o Ramagem volta ao noticiário e tende a ser um personagem, a partir de agora, também da disputa eleitoral. A gente está numa eleição que começou muito cedo, né, uma eleição presidencial super antecipada. A turma do presidente Lula vai defender a prisão e a deportação do Ramagem, e a turma do Flávio Bolsonaro vai dizer que ele está sendo perseguido, que ele tem que ser asilado, e caso ele receba o asilo diplomático dos Estados Unidos, aí sim, provavelmente, ele vai ser um defensor do Flávio, né, ao longo da campanha, pelas redes sociais. Agora, mais cedo, o presidente Lula deu uma entrevista para sites de esquerda lá no Palácio do Planalto e disse sobre o Ramagem o seguinte: ele é um golpista que está condenado, ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Então vai ser, de um lado, ele sendo tratado como golpista, de outro lado, sendo tratado como perseguido. Mas o fato é que, para a justiça brasileira, para as instituições brasileiras, ele, de fato, é um criminoso condenado e foragido. Agora, de todo modo, né, Bernardo, é um caso que aparentemente vai demorar, né? Pois é, Sardenberg, isso nós não sabemos ainda com certeza, né? A tentativa da defesa do Ramagem vai ser no sentido de convencer as autoridades americanas a não tomarem nenhuma decisão drástica, ou seja, não deportarem o Ramagem, até que o pedido de asilo seja julgado. Essa é a interpretação da defesa, mas ainda não houve essa audiência judicial. Então, talvez a gente se precipite se a gente cravar agora que vai acontecer isso ou aquilo, né? Preciso ver como é que a justiça americana vai tratar esse caso. O fato é que aquela versão de uma prisão por infração de trânsito não passava de conversa, né? A gente já tem informações da Polícia Federal Brasileira de que vinha havendo um monitoramento e que a Polícia Americana sabia quem estava prendendo no momento que fez a abordagem ao ex-deputado. Bernardo Melo Franco. Obrigado, Bernardo. Até quinta-feira. Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes. Valeu, até.